Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma Bíblia na Mesa, o devocional diário com axiomas. Estamos na série Axiomas, então uma honra estar com vocês aqui. Novamente, eu sei que existem bastante... Sempre tem alguém que está cozinhando. Então você que está na tua cozinha, você que está dentro do Uber, você que está dentro do metrô, você que está dentro de casa, na beira da lareira, você que está em Portugal, está na Alemanha, está no Canadá, de onde você estiver, que Jesus se faça presente aí no teu dia, na tua vida. Aqui em Curitiba, desculpe aqueles que estão no inverno, mas aqui em Curitiba hoje está 27 graus, está uma delícia. E eu acabei de sair com a Bíblia na mesa. Então todas as quintas-feiras nós temos um café com a Bíblia na mesa, na igreja, no cinema, na Central House. E hoje a gente falou sobre Filipenses 4. Então, bom dia. A gente vai começar aqui a nossa reflexão, nossa live de hoje, com o nosso quarto axioma. Eu estou fazendo uma série chamada Axiomas. E axiomas são máximas, são princípios, são valores não documentados, não comprovados. Jesus, quando ele falava por parábolas, ele sempre usava axiomas. Ele falava: o reino de Deus é semelhante a... E a gente vem falando todos os dias, compilando teorias em pílulas, em ampolas que terminam em uma frase. Então essa frase chama máxima, essa frase chama axioma, o axioma. E hoje a gente quer falar sobre nosso quarto axioma. No final eu vou abrir aqui um pouco para perguntas, para considerações, para interatividade, mas eu não quero, sem muitas delongas, não quero me estender, e eu quero ir direto para a reflexão de hoje. Provérbios 4:10. Provérbios 4:10. Uma das versões que eu mais gosto de ler a Bíblia, o texto ele diz o seguinte, Provérbios 410, tá? Se você quiser lembrar o texto depois, lembra de Provérbios 410, 4:10. Não quero que você termine num beco sem saída, ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos, não seja relapso, guarde bem, pois a sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie os seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos. Evite-os a todo custo e desvie-se deles e continue o seu caminho. O axioma de hoje é: a soma dos atalhos sempre será o caminho mais longo. A soma dos atalhos será sempre o caminho mais longo. E hoje eu quero refletir com você um pouco sobre a nossa ambição, nosso desejo de escutar um atalho. Você já pegou atalhos na vida? Por que os atalhos existem? Atalhos são tentativas de a gente chegar mais cedo num lugar que deveria estar mais longe. Atalhos são tentativas de você diminuir custos desfrutando de maior benefício. Um atalho é uma tentativa de você desfrutar de algo sem investir proporcionalmente ao algo que você está desfrutando. Você já pegou um atalho na vida? A vida ela vai nos sugerir muitos atalhos, caminhos mais rápidos para o enriquecimento, caminhos mais rápidos para o crescimento explosivo de uma igreja, caminhos mais rápidos para você ocupar um cargo público, um cargo na política, caminhos mais rápidos para você subir na sua empresa, caminhos mais rápidos para você fazer seu primeiro $1 milhão. E a minha pergunta é: quantos atalhos você já pegou na sua vida? Quantas tentativas frustradas você já entrou e o fim daquilo foi fracasso? O texto que eu usei hoje, Provérbios 4:10, ele diz: não perca tempo fazendo retornos inúteis. Se tem uma coisa que me irrita, que eu perco a paciência, é quando eu perco tempo.
eu tenho um sério problema. Eu sou tão exigente na produtividade, eu sou um cara tão orientado por resultado, por produtividade, que quando eu perco tempo eu me sinto roubado, eu me sinto enganado. Fazer um retrabalho, terminar uma coisa e ter que fazer toda ela de volta, para mim é uma coisa ofensiva. Eu não tenho facilidade em, por exemplo, reprovar de ano e tranquilamente fazer mais um ano de novo da escola. Ou eu ter ido até o centro, chegado lá para pagar um boleto, quando chegou lá o boleto ficou em casa. É uma sensação horrível. Isso é uma das coisas assim que eu preciso sempre me policiar, porque eu fico simplesmente transtornado, revoltado. Antes de ontem, eu fui abrir uma porta no armário, e quando eu abri tinha um potão desse tamanho aqui, com metade cheio de amendoim. E quando eu abri, o pote despencou, e quando ele despencou, a tampa abriu e o amendoim caiu pela cozinha inteira. Eu fiquei muito irado ao ponto de pegar aquele pote e jogar no chão. E aí a Beth, que trabalha aqui em casa, rapidinho, ela, ai, pô, deixa que eu ajunto. Mas eu tava tão frustrado, primeiro que colocaram aquele pote em um lugar que não deveria. Por isso que o pote caiu. Ele estava em cima de uma caixinha de remédios. Eu já tenho crise que a caixinha de remédios tá cheia de remédio, com a caixinha aberta e não tá guardada. Aí o pote estava em cima de um lugar bagunçado. Então foi óbvio que o pote foi só jogado de qualquer jeito, não foi posicionado, não foi colocado, e o pote caiu. Quando esse pote abriu, é lógico que alguém não tinha rosqueado a tampa, era um pote de tampa. E aí assim eu fico transtornado, primeiro porque eu perdi o amendoim. Segundo, porque eu tive que fazer um retrabalho do trabalho que alguém teve preguiça de não fechar a tampa, de não organizar o armário a ponto de um negócio não cair quando você abre a porta do armário. Então, retrabalhos são prejuízos. E na verdade eu acredito que sucesso da vida de um ser humano é a dimensão da ausência de prejuízos. Quanto prejuízo essa pessoa não tem? Às vezes as pessoas pensam assim, Cal, eu seria tão feliz se eu tivesse mais dinheiro, eu seria tão feliz se eu fizesse mais viagem, seria tão feliz se eu tivesse uma igreja grande. Mas sucesso não é uma coisa que você tem. Para mim, sucesso é a soma das coisas que você não tem. Riqueza é tudo aquilo que você não precisa. Então, talvez sucesso para você é não precisar fazer uma quimioterapia. Sucesso é você não precisar de uma fisioterapia para voltar a andar. Sucesso talvez deveria ser você não precisar de uma prótese em qualquer lugar do seu corpo. E às vezes a gente olha o sucesso como uma coisa que me falta, quando na verdade sucesso deveria ser entendido como uma coisa que não caiu sobre mim. Traumas, abusos emocionais, pais divorciados, um país submundo, um lugar na periferia. Comece a perceber em volta da sua vida o quanto de ausência e prejuízo você não tem. E aí você vai começar a ter um olhar mais grato. Você vai começar a viver uma vida mais abundante e plena, porque você celebra aquilo que você não teve. Nossa, Cal, então você está dizendo que eu sou um desgraçado se eu cresci com minha avó, se eu sou órfão de pai? Não, você não é desgraçado. Sou eu que estou tendo temor da vida, de reconhecer que a vida podia ser mais injusta comigo. Porque, na verdade, as pessoas... Tem uma máxima que eu sempre falo, as pessoas ficam muito bravas comigo, que eu falo, cada um tem a vida que merece. A vida que você não tem é a decisão que você não tomou. E as pessoas falam, onde já se viu? Porque você acha que alguém merece estar na cadeira de roda? Porque alguém merece estar... Mas na verdade não é. A cadeira de roda não foi uma decisão tua. Então, por isso você não merece cadeira de roda. Você merece a vida que você construiu. As decisões que você tomou a ponto de você ser quem você se tornou. Então é óbvio que eu não estou falando de uma tragédia, de uma catástrofe. Não estou falando sobre uma lástima. Eu estou me referindo, obviamente, àquilo que era possível de você fazer e não fez. E, aliás, muitas coisas são possíveis para nós fazermos e nós vivemos abaixo dessa linha. Nós nos adaptamos.
nos confortamos naquilo que nós acreditamos que é. Minha vida sempre foi assim, meu pai era assim, meu avô era assim e eu sou assim. Que pena que você é assim. Você não precisa ser o que teu pai foi, nem o que teu avô foi. Teu avô não tinha internet, teu pai não tinha celular, um para cada filho. Teu pai não entendia sobre criptomoedas, teu pai não fazia dinheiro com dinheiro, teu pai talvez fazia dinheiro trabalhando muito pesado debaixo do sol na roça. Então, teu pai viveu outro tempo, por isso que é impossível você viver o tempo do teu pai hoje. Então você não precisa viver o que teu pai viveu, de nenhum jeito. Teu pai viveu outro tempo. Então, não perca tempo fazendo retornos. Você não foi criado para perder tempo fazendo retornos. Você não foi criado para você gastar tempo recuperando, reformando, reconstruindo. Por que você pegou um retorno inútil? Porque provavelmente você escutou uma coordenada errada. Provavelmente você errou um percurso, você errou um trajeto. Apegue-se a bons conselhos e não seja relapso. E aí esse texto diz, guarde-os bem porque sua vida está em jogo. Calma, por que eu deveria escutar conselho dos outros? Ninguém está nem aí para ninguém. As pessoas pensam que sabem, mas não sabem nada. Não. Quando você coloca a tua vida em jogo, você vai começar a ponderar mais o que falam de você. Quando você vai perceber que algumas pessoas elas têm opiniões que vão ser decisivas na sua vida, você teria mais humildade para pedir mais opiniões para quem realmente importa. Você sabe que teu pai tem uma opinião muito clara sobre você? Mas o que te impede de você ir lá e escutar essa opinião, por pior que seja? Seu pastor tem uma opinião muito clara sobre você. Qual é o seu medo de ir lá e ter que ouvir a opinião do seu pastor? Sua esposa tem uma opinião muito clara sobre você. Qual é o seu medo de você ouvir a opinião e os conselhos da sua esposa? A questão é que nós resistimos a algumas verdades que nós não queremos assumir. Então você já supõe mais ou menos o que sua esposa vai dizer para você. Você já supõe o que seu pai sempre pensa de você. Porque provavelmente teu pai já tentou falar com você e não conseguiu. E aí você sabe, já até sei o que ele vai falar. Já até sabe, então por que você não deixa ele falar? Deixa o seu pai falar, deixa sua esposa falar, deixa seu filho falar para você aquilo que ele pensa sobre você. Então, o axioma de hoje é que a soma dos atalhos sempre será o caminho mais longo. Não colecione atalhos de vida. As pessoas, elas estão procurando atalhos de vida. Elas estão procurando caminhos mais curtos, caminhos fáceis, caminhos que você pode quebrar 3 princípios e de repente com aquele princípio quebrado você tem um benefício. Mas por que alguém pegaria atalho? Porque as pessoas não querem pagar o que precisa ser pago para desfrutar aquilo que deveria ser desfrutado. Não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo. Eu tenho uma coisa que eu levo para a minha vida, que eu aprendi cedo, é que todas as coisas têm um jeito certo de fazer. E qualquer outro jeito que você faz já está errado. E aí eu dou o exemplo sempre da cadeira. Cadeira foi feita para sentar. Existe uma coisa certa de você fazer com cadeira. É sentar. Qualquer outra coisa que você faz já não é certo. Mas é errado, Cal. Então, não espere ser errado para não precisar fazer. Não faça uma coisa tentando provar que não é errado. Faça uma coisa tendo certeza que aquilo é certo de ser feito. Isso muda tudo. Fique longe dos atalhos. Evite atalhos a todo custo. A Bíblia está dizendo em Provérbios 4, 10, 11 e 12. Evite atalhos a todo custo. Pague o preço de você chegar do outro lado pelo caminho certo, pelo caminho oficial. Quantas vezes pessoas tentam desviar atalhos, tentam desviar pedágios, tentam desviar balsas, pegando atalhos. E no fim terminam com um pneu furado, terminam com o carro quebrado, terminam com uma suspensão quebrada, simplesmente porque tentou economizar no caminho que precisava ir. Se você precisa pegar um atalho para chegar em algum lugar, porque não tem condições de seguir o caminho, você não deveria ir para esse lugar. Se você tem um destino em mente
Você sabe o caminho, mas você não tem condições para chegar nesse destino pelo caminho. Não pegue o atalho, porque esse caminho, esse destino não é para você. Não é para você. Desvie-se dos atalhos continuamente. Desvie dos atalhos e continue o seu caminho. Deixa eu fechar aqui e voltar a vocês verem essa cara pálida aqui. E aí eu te pergunto, quais foram os atalhos que mais você se arrepende da sua vida? Porque o problema do atalho não é o atalho que você pegou hoje, mas é o atalho somado ao outro atalho, do outro atalho, do outro atalho que você pegou a vida inteira, e no final das contas você não chegou aonde nasceu para chegar. A soma dos atalhos sempre é o caminho mais longe, ou seja, não existe fraude que te leve mais cedo para um resultado. Todo atalho é uma fraude, todo atalho é uma tentativa de você contornar um caminho que você deveria seguir. E nesse axioma de hoje eu quero lembrar você que de fato sim, você precisa abrir mão da tentativa de pegar atalhos. Mateus 7,13, Jesus ele se refere a isso, e o texto diz assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. E a Bíblia diz: não caia nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. O caminho para Deus, o caminho para a vida, é difícil e requer dedicação total. Eu vou abrir os comentários agora aqui, e eu gostaria que você compartilhasse comigo um pouco de atalhos que você lembra que você pegou na vida e se deu mal. Ah, Calma, eu não lembro dos atalhos, eu não lembro de ter me dado mal. Isso é sucesso. Sucesso é ausência de prejuízo. Sucesso é um caminho que você fez uma vez só e não precisou refazê-lo. É um trabalho que você empreende e não precisa refazê-lo. Quantas pessoas que construíram uma casa e quando economizaram a casa choveu dentro. Eu lembro de um tio meu, rico, milionário, fazendeiro. E aí eles saíram de uma casa na fazenda e foram construir outra casa. E aí meu tio, ele construiu uma casa, só que em vez de ele pegar um arquiteto, um engenheiro, uma construtora, o que ele fez? Falou: você tá louco? Vou ficar dando dinheiro para os outros? Vou ficar pagando arquiteto se eu sei fazer? Eu sou agrônomo, eu conserto máquina, faço isso, faço aquilo, planto 300 alqueires de terra. Você acha que eu não vou saber fazer uma casa? E eu me lembro que quando eu fui visitar o meu tio, na primeira vez que eu fui na casa dele, começou a chover, e chuva de fazenda, né? Campo aberto, a casa está lá no meio, as árvores eram pequenas ainda em volta. Começou a escorrer água por todas as paredes. A casa, ela tinha um telhado assim, e porque o telhado ficou muito para cima, a chuva vinha e entrava. E quando eu olhei assim, eu falei: ué, mas a casa não era nova? O que aconteceu? Aí meu primo olhou e falou: o papi fica tentando economizar aí, ó. Economizou, construiu errado. E até hoje a casa ela tá lá de pé, bonitinha, mas tem as infiltrações porque alguém tentou pegar um atalho, alguém tentou economizar. Tentar economizar, pegar um atalho, significa você não ter chegado aonde você deveria da maneira certa. E hoje eu quero convocar você, eu quero dizer para você: decida hoje viver uma vida 100% no caminho. Qual que é o caminho que eu pago para ser um bom pai? Eu vou ser esse pai. Qual o caminho que eu preciso pagar para ser parte de uma boa igreja? Eu vou fazer esse caminho.
Quantas pessoas que eles tentam pegar atalhos para chegar na igreja, para entrar na igreja? Não, eu sou filho do pastor, eu sou a manicure da mulher do pastor, eu sou... E de repente você pega um atalho e chega na igreja. Só que de repente na igreja, lá de cima onde você está, achando que você está mais... né? Que a igreja virou pirâmide multinível, né? Quanto mais alto você sobe, mais diamond você se sente. E aí, de repente, você despenca. Por quê? Porque você chegou lá em cima sem ser reconhecido pela própria comunidade. Então, eu creio que você precisa ter essa intenção consciente, dizendo assim, eu não pego mais atalhos. Eu não dou mais manobra fiscal. Eu não faço mais manobras... Porque pegar atalho... Entenda, pegar atalho não significa você abrir mão de estratégia. Eu e você, a gente precisa ser estratégico, tático para algumas coisas. Eu me lembro, ainda esse mês eu tô alterando a razão social da minha empresa. E a minha empresa, quando eu fui abrir minha empresa, a primeira coisa que um especialista chegou para mim e falou, "Cal, Deus o livre, não abre isso aí." Inclusive a minha empresa está até participando aqui hoje, aqui, ó, Vit Marzu, pessoal, ó. Mini Fazenda Vit Marzu. A minha empresa está até interagindo comigo hoje. Ela está falando aqui, ó, Thales mostram falta de esperança e confiança em Deus. Alguém lá da firma está participando aí, que bom. Então, essa minha mini fazenda aqui, quando fui abrir ela, era uma ideia que eu tive dentro de um cenário que eu vi e que eu visualizei um valor. Falei, eu vou bater X mil por mês, trabalhando 8 dias por mês, porque eu só abro sábado, domingo e feriados quando tem feriado. Então, quando eu fui abrir essa empresa, uma especialista chegou e falou assim, "Cal, Deus o livre, não faça isso, vão te denunciar, você vai ser autuado, vão bloquear, vão embargar o teu negócio, você vai ser suspenso." Hoje o negócio está indo para 4 anos. E recentemente a gente foi no contador e o contador chegou e falou, "Mas como assim?" Eu falei, é isso aí. Ele falou, "Então me passa todo o rendimento que você teve do ano passado." E o rendimento do ano passado foi quase 4 vezes o valor fiscal que eu podia ter de faturamento. 4 vezes mais. E aí a gente falou, e agora? Deu 18 mil de impostos. E aí você sabe que contador, se ele quer, é igual crente, né? Com a Bíblia ele consegue provar qualquer mentira. Contador é assim também. Há vários deles. Um contador, se ele quiser, ainda mais se for contador advogado, ele consegue justificar qualquer roubo, né? E aí a minha gestora veio falar comigo e falou, "Cal, é o seguinte, o que a gente faz?" Eu falei, faz nada, vamos lá pagar o imposto. Mas é muito imposto. E obviamente que ela se sentiu um pouco, talvez até, como é que eu posso dizer, culpada. Eu falei, não foi você que é culpada, fui eu. Eu sei disso, eu sabia disso. Eu já contava com essa multa de 18 mil de impostos que eu preciso pagar. E aí eu liguei pro contador e falei, como é que funciona? Dá pra fazer assim, 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 assim. Eu falei, seguinte, não quero fazer nada certo, tá? Porque fazer certo é ser enganado. Todas as pessoas enganadas, elas estavam fazendo algo certo. Eu quero fazer algo justo. Então, me diz o seguinte, o que é para eu fazer? Ela pegou, mandou a conta, eu parcelei em 60 vezes e falei, vamos pagar. E com toda alegria eu estou pagando, sabe por quê? Porque eu estou pagando o dinheiro que está dentro do meu bolso. O problema é que várias vezes o César ele perde um dinheiro sobre o que supostamente ainda vai entrar no seu bolso. Por isso que você precisa cuidar com o imposto que você paga. As pessoas elas saem pagando imposto, por quê? Porque a religião fala, não, tem que pagar o imposto. Ei, Cal, eu preciso pagar todos os impostos? Depende. A Bíblia diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, certo? A pergunta é, e se César pediu o que não é dele? Quem diz que é para você dar? Então cuidado que existem alguns Césars, existem alguns partidos políticos, existem alguns gestores, existem alguns presidentes, governadores, prefeitos que eles vão pedir algo de você que não é deles.
Então, não seja formatado. Faça o que é certo. E naquela hora, eu olhei para minha gestora, ela me ligou, né? Eu olhei no telefone. Eu falei, vamos até o fim. Pagamos aí por 60 meses, certo? Então 60 meses agora a gente tem mais um funcionário na empresa. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu não vou pegar um atalho. Minha empresa... A minha empresa... Ó, o César tá falando que não pede nada que não é dele. E a minha empresa hoje, ela tá passando por uma transformação e eu tô pronto para abrir a segunda, terceira filial e vamos para cima. Porque é o seguinte, o atalho ele pode te levar mais perto, onde você precisa chegar mais cedo. Só que foi a prova de um atalho que pode fazer você cair lá de cima, onde você devia permanecer, e não teve sustentabilidade, você não sustentou o lugar que você chegou. O atalho é uma fraude que você sabota você mesmo. Então, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. Sempre peguei atalhos. Então, que bom que você me encontrou nessa live aqui hoje. A partir de hoje você nunca mais vai pegar. Me dei várias vezes, mas não tinha consciência que eram atalhos. A Jerusa está dizendo que várias vezes ela pegou atalhos, mas não tinha consciência. Isso que é uma coisa interessante, Jerusa. Normalmente o atalho, a gente acredita que é uma outra alternativa. E na verdade a gente precisa sempre fazer todas as perguntas necessárias para quem está sugerindo essa outra alternativa. Um atalho, quando quis fazer do jeito de Deus, e de Deus, disse que era o jeito dele. Tive que repetir a lição. Após 15 anos, cortou a mensagem. Até julho de 2020 eu vivia de buscar mercadorias no Paraguai. Ganhava muito mais, mas quando era pego, perdia tudo. Nunca conquistei nada sólido até então. Olha que interessante o Andrade aqui. Ele está testemunhando aqui que até julho de 2020 ele buscava coisas no Paraguai. E a gente sabe como funciona. E a gente sabe que às vezes realmente dá muita raiva, porque você paga os seus impostos e não usufrui dos benefícios. Você quer uma bicicleta para o teu filho, a bicicleta você paga horrores porque a carga tributária é enorme em cima disso. E aí a gente está aqui no Paraná, na fronteira do Paraguai, e a gente sabe que ali tudo é mais barato, é sem imposto. Só que é interessante que não existe sucesso na fraude. Não existe virtude quando a gente pega o atalho. E aí ele está dizendo, mas quando eu era pego eu perdia tudo. Nunca conquistei nada sólido então. Você já percebeu que o bandido ele sempre se sai bem quando dá certo o assalto? Mas você nunca vai ver um bandido com uma vida estruturada, boa. Você fala assim, nossa, mas o cara ele roubou um carro de 300 mil reais e continua pobre. Pois é. Porque atalhos não te dão estabilidade, não te dão sustentação de vida. Atalhos mostram falta de esperança, confiança em Deus. O J. Vagox, lembro de não ter tomado decisões e sofrer as consequências. A Rô está dizendo, 15 anos com meu marido sem oficializar a união, forcei tudo para casarmos e podem me batizar e ser aceita na igreja. Causei vários danos. Olha que interessante, a pessoa reconhecendo no próprio matrimônio os atalhos que ela tomou. Isso aqui é chave, pessoal. Reconhecer atalhos é você ter mais consciência de você pegar logo o caminho certo do que você se sentir envergonhada ou humilhada ou se sentir menos. Se você pegou atalhos, não deixe uma mentira dizer que você não é. A questão do atalho não é você ter vergonha do atalho, é você sair do atalho, é você voltar para a justiça, para a rota original. Fazer algo justo traz alegria, ela está dizendo. Quem mais? Quando pegamos atalhos, criamos infernos internos dentro de nós, com certeza, porque ninguém consegue mentir para si mesmo. Roger está dizendo que ele parou de pegar atalhos quando mudou para Curitiba.
E é interessante, né, Roger, que mesmo quando a gente decide parar de pegar atalhos, a gente continua com os desafios de uma vida que tem o seu preço para ser pago. Esse texto de Mateus 7,13, Jesus está falando assim: o caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer de dedicação total. Então não tenha medo de pagar o preço que precisa ser pago para você chegar no lugar que você nunca deveria ter desistido de chegar. Não tenha medo, não tenha medo, invista, gaste. A Denise está dizendo agora: coloquei um ponto final, voltei porque aprendi a ler a palavra de Deus e vi que estava no erro. Muito bom. Deixei minha carreira para fazer a obra de Deus em troca de um auxílio e me dei mal, perdi tempo. Olha que interessante. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham levado algo de valor para vocês, que hoje tenha valido a pena a nossa live, e que você guarde: a soma dos atalhos sempre será o caminho mais longo. Não tenha medo de fazer o caminho que precisa ser feito. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por cada um que está conectado emocionalmente nessa live, a mim, Pai, pessoas que nós somos ligados por um sentimento, somos ligados por uma convicção. Pai, eu oro, Senhor, para aqueles que estão de perto e de longe. Eu oro para aqueles que o Senhor, nessa manhã, abra os olhos do entendimento, para que eles se apercebam em lugares que eles não deveriam estar, Pai. Pai, nós sabemos que todo atalho, o terreno é acidentado. Em todo atalho existem caminhos que estão apertados. No atalho existem lugares escorregadios. No atalho existem pedras, troncos, pregos pelo caminho que nos machucam. Pai, nos dá certeza, Deus, do caminho que nós decidimos viver. E eu chamo a justiça em casamentos que ainda estão em atalhos, em empresas que ainda estão insistindo em atalhos, ministérios que ainda estão insistindo em atalhos. Eu chamo vocês para a rota. Eu chamo vocês para esse lugar onde o Espírito Santo pavimentou e vocês se desviaram desse caminho. Existe um caminho na sua vida pavimentado pelo Espírito Santo. Ele te conduz em toda a verdade. Ele endireita as tuas veredas. Por isso, desista de qualquer atalho. Desista de qualquer fraude. Eu oro, Espírito Santo, para que homens e mulheres se regozijem pelo caminho, dizendo que foi até aqui que o Senhor nos trouxe e nos ajudou, Pai. Obrigado por essa quinta-feira. Obrigado, Senhor, por milagres financeiros que o Senhor já está fazendo no meio do povo. Eu oro, Senhor, para que o coração de pais se converta aos filhos, dos filhos aos pais. Deus, eu oro, Senhor, para que toda ansiedade seja lançada diante do Senhor, Pai. Nos livra de toda ansiedade. Nos livra, Senhor, de todo nervosismo. Nos livra, Senhor, de toda preocupação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês aqui. Hoje à noite tem Lidera. O Demétrio aqui está dizendo: com atalhos eu antecipei meu casamento e tive filho cedo. Hoje, casado com 12 anos, não existe mais atalhos para mim. Tive que adquirir experiências express. É isso aí. Muito bom, Demétrio. Sempre vale. Hoje tem Lidera. Ô, Cezão, desse jeito você me deixa emocionado. Um cara tão próximo, falar que sempre vale. Eu acredito muito em você, César. Hoje tem Lidera, bem lembrado aqui, às 7h30 da noite. Eu vou falar sobre Cristo Grande Comunicador, pessoal. Eu vou falar sobre melhorar a nossa habilidade de comunicação ao imitar o Mestre. Então, se você estiver por Curitiba, hoje, todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, nós temos um culto inspirando você à liderança, inspirando liderança em você. Então, se você estiver por aqui, passando por aqui, venha com a gente, tem um cafezinho ali. É uma aulinha assim muito peculiar. É um conteúdo que não existe em nenhuma universidade, não existe em nenhum curso que você possa fazer de gestão de liderança, que vai te trazer a perspectiva do reino chegado de Deus
dentro de liderança, gestão, relacionamento, dinheiro, futuro, casamento. Então, se você é de Curitiba, eu te desafio. Vem comigo até dezembro, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Todas as quintas-feiras sou eu, Cal, presencialmente, que dou esse curso. E com certeza você está dormindo no tempo, porque atrás de cada novo entendimento existe nova realidade. Você está se sabotando de novas realidades. Então vem com a gente todas as quintas, pegue o seu caderninho, senta no banquinho e quietinho, só escute, só receba, só seja cheio de um conteúdo que vai revolucionar a sua vida como revoluciona a minha até hoje. Nunca tome atalhos, caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar caros. É isso aí, Cezão. Jaque, Talmo, abraço para vocês. Adri, libera lá para subir as lives no YouTube. Pô, eu tentei liberar lá, não achei aquela função das configurações, mas eu vou fazer isso agora, César. É isso aí. Deus abençoe vocês, amo vocês e até amanhã no último axioma desta semana, nosso quinto axioma amanhã. Um beijo para vocês.